Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 29 de janeiro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,97%, ainda sem nenhuma formação de topo aqui no gráfico diário. A tendência permanece sendo de alta aí no curto prazo. Para se ter alguma sinalização para baixo, a perda da mínima do pregão de hoje seria uma dessas sinalizações. Se a gente olhar pelo G60, a gente teve uma correção fraca em relação a esse movimento de subida, ou seja, fica mantendo a expectativa até de continuar, gerar mais um movimento de alta, ou seja, gerar mais algum candle aqui para cima, romper essa máxima aqui na faixa do máximo histórico 85.530. Então essa seria a expectativa. Se perder a mínima do pregão de hoje, anula a sinalização de alta do G60, a sinalização de um fundo ascendente, e traz a expectativa de poder vir aqui uma correção um pouco maior pelo gráfico diário, sendo que o primeiro suporte mais relevante seria do topo anterior na faixa de 81.675 e abaixo disso mais próximo dos 80 mil pontos. Futuros, olhando aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço, e aproveite também para se inscrever no canal através aqui no canto inferior da logo, no canto inferior direito aqui do vídeo. Futuros, então, mini índice pregão de hoje um candle de baixa, ainda dentro de um candle de alta. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, não vejo aqui uma reversão de tendência nesse momento, apesar de, se olharmos até para um gráfico de 15, aí a gente teria aqui um pivô de baixo. Mas no G60 o pivô de baixo seria gerado se perder aqui a mínima do pregão de hoje, e isso configuraria um cenário um pouco mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Caso abra aqui de maneira um pouco mais forte para cima, fundo ascendente melhor ainda acima desse patamar aqui de 85.100 pontos, 85.080 a 85.100, mais interessante ficaria para buscar a operação na ponta compradora a favor do que eu comentei no gráfico de 60 minutos do Ibovespa. Abrindo aqui para baixo, traz a chance de gerar justamente o pivô de baixo, perdendo a mínima do pregão de hoje localizado em 84.520, traz um cenário um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade através de um gráfico de 10 ou 15 minutos. Dólar, pregão de hoje, um candle aqui de baixa, mas com pregão ainda levemente em alta, 0,08%, praticamente estável. Foi um dia bem de lado no dólar. Se a gente olhar o pregão basicamente inteiro ficou de forma lateral. Eu cheguei até a fazer uma recomendação na ponta vendedora, depois que chegou aqui a testar essa região aqui da faixa de 373, bateu nesse patamar, gerou esse candle de baixa, ou seja, se logo em seguida perdesse essa mínima aqui, seria o ponto que eu cheguei a recomendar a venda, mas não aconteceu isso, não chegou a perder a mínima, logo essa venda foi cancelada e depois disso ficou mais travado, não encaixou venda logo na sequência para mim, nem no decorrer do pregão, mesmo perdendo essa região aqui, não encaixou venda para mim, mas para o próximo pregão, fica dentro de um cenário, dentro desse movimento de baixo, para buscar a operação na ponta vendedora, desde que preferencialmente a sinalização de topo no gráfico de menor periodicidade seja para baixo aqui dessa região de 363, seria mais interessante para a ponta vendedora, mas por outro lado, se isso não acontecer, sinalização de alta aqui nessa região que foi rompida no gap de alta no pregão de hoje, essa região que se encontra aqui agora na faixa 357 a 355, proporcionou sinalização de alta no G60, passa a apoiar novamente a operação na ponta compradora, ou mesmo uma abertura aqui para cima, apoiaria novamente a operação mais na ponta compradora e de day trade para o próximo pregão. Essa semana tende a ter um agito um pouco maior, mais para quarta-feira em diante. Quarta-feira tem reunião do Fed, tem a divulgação da nova taxa de juros dos Estados Unidos, e na sexta-feira tem dados de emprego também nos Estados Unidos. Então, uma semana um pouco mais agitada em termos de dois indicadores ou eventos fortes dos Estados Unidos que vem nessa semana. Seguindo para as ações, PTR4 pregão de hoje, queda de 0,4%, ainda sem nenhuma sinalização de topo. A primeira sinalização de topo, quando eu falo sinalização de topo, é uma primeira sinalização para se ter um movimento de baixo, um movimento lateral, uma correção, seria aqui numa perda dos R$ 19,57, que é a mínima do pregão de hoje. Ela testou hoje a resistência dos R$ 20, número redondo, não evoluiu muito para cima, mas se olharmos para o G60, fica um pouco mais para um movimento de correção, a expectativa de poder vir a trabalhar novamente acima dos R$ 20. Por isso a sinalização para baixo dos R$ 19,57 seria um pouco mais relevante em termos de se ter uma sinalização aqui de perda de força do movimento de subida. Dentro desse cenário atual, a operação na ponta compradora a favor da tendência seria um pouco mais de operações mais curtas mesmo, buscando a operação pelo gráfico intraday, porque para swing trade
mercado um pouco mais esticado para cima, relação risco-ganho nesse momento desfavorável no meu modo de ver. Vale 3, pregão de hoje alta de 1,11%, mas ainda abaixo desse patamar. Gerou aqui um candle de alta, mas nada tão relevante. O ideal em termos de operação na ponta compradora seria ou no rompimento de toda essa região, ou que eu gosto um pouco mais de usar essa região aqui em torno ali dos 42, em torno dos R$42, 42,10, como um patamar de suporte aqui no G60 de fundo ascendente para se buscar uma compra aqui de curtíssimo prazo em cima desse ativo, seriam das alternativas. Ou mesmo um candle de força no G60 fechando acima desse patamar com nova máxima na hora seguinte, também seriam das alternativas de buscar a compra aí de uma confirmação de rompimento de 3 topos anteriores do G60. Na sequência, então, temos aqui YouTube 4, já cheguei a comentar na sexta-feira, no último pregão da semana passada, sobre a BBDC 4, que tinha um gap de alta aberto, que se fechasse no primeiro ou no segundo pregão dessa semana, seria um gap aqui de exaustão que traria uma chance de correção. BBDC 4 já invadiu essa região aqui, a YouTube abriu também esse gap, mas não chegou a invadir essa região, mas podendo isso acontecer a partir do próximo pregão, que é o primeiro suporte desse patamar, dessa ação, desculpe, na faixa ali dos 50,37, primeiro suporte 50,43 a 50,37 e abaixo de R$50 número redondo para esse ativo. Perda da mínima de hoje, 51,69, aumenta um pouco mais a chance de vir a testar essa faixa de pontos aqui, essa faixa de preço, é uma faixa aí de suporte para YouTube. Para swing trade, ativo que está dentro de uma tendência de alta, mas bem esticado para cima, teria que, assim como eu falei de Petro, buscar operações mais pelo gráfico de 60 minutos para pegar movimentos curtos, porque pelo gráfico diário a relação risco-ganho para mim não está encaixando para a ponta compradora. RAIL 3, RAIL 3, rumo batendo aqui na semana passada ela fechou bem, se a gente olhar para o gráfico semanal, fechou bem, rompendo toda uma zona de resistência de 3 topos anteriores. Essa região pode funcionar como suporte no decorrer dessa semana para se buscar a compra de fundo ascendente pelo gráfico diário. A outra alternativa seria, na expectativa de que esse movimento só fez uma pequena correção e pode continuar a movimentação para cima, seria buscar a entrada ali pelo gráfico de 60 minutos, na expectativa justamente de pegar um movimento um pouco mais curto pelo intraday, ou seja, com stop mais curto aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, seria uma das alternativas em cima desse ativo. Braskem, ativo também que está dentro de uma tendência de alta, dentro agora de um movimento de correção, tendência de alta de topos e fundos ascendentes. Dentro dessa característica, sinalização de fundo ascendente aí nos próximos pregões seria uma das alternativas se buscar a compra em cima desse ativo, pensando em swing trade. Já tinha comentado Gafisa na análise de sexta-feira, ela fechou forte para baixo no pregão de hoje, 4,55%, mas ainda continua sendo um ativo que, se conseguir reverter esse forte candle de baixo através de um forte candle de alta, seria uma das alternativas se buscar uma compra de fundo ascendente, na expectativa que ela volte para cima dos R$20 e não só dos R$20, que ela venha romper em definitivo esses 2 topos anteriores aqui do gráfico diário, localizado na casa aí dos R$20,82 a R$20,88. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.